Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. É um grande prazer voltar a falar com todos vocês em mais um vídeo. E desta feita pretendo falar sobre o apóstolo Paulo. Porque hoje está muito comum aparecerem apóstolos de todos os lugares. É um apóstolo da África, um apóstolo não sei de onde, um apóstolo e até uma irmã conhecida minha de muitos anos me perguntou o que eu achava da pessoa ser apóstolo. Para começar, apóstolos foram aqueles que viveram no passado, tiveram a chamada divina, e o que eles escreveram ficou na Bíblia. Foi adicionado na palavra de Deus. Agora, hoje tem apóstolo que não sabe escrever nem um telegrama, né? Então, não dá. Vamos para o assunto. O apóstolo Paulo, eu vou citar alguns versículos para ver até aonde a gente pode ir com o assunto do apóstolo Paulo. Ele nasceu em Tarso, provavelmente no primeiro ano do ano domini. E ele foi jovem nos tempos de Estevão, era da tribo de Benjamim, e era a sua irmã e sobrinho, está em Atos capítulo 23, versículo 16. Ele tinha parentes, Andrônias, Júnias, e era fariseu, e começou a perseguir os cristãos. Muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo era um homem pequenininho, fraquinho, meio cego. Foi o que eu sempre aprendi, né? O apóstolo Paulo era um homem franzino, pequeno, meio cego, zarolho. Não, nada disso. O apóstolo Paulo era um soldado. E para chegar à posição que ele chegou, ele tinha que ser um grande guerreiro, como diz o índio. Não era um sujeitinho qualquer, não. Ele tinha saúde, destreza, era um grande lutador de artes e também um grande cavaleiro. Embora tenha caído do cavalo, mas ele era um grande cavaleiro. E depois que ele caiu do cavalo, ele nunca mais montou em cavalo. Caiu só uma vez. Nunca mais quis saber de cavalo. Então ele foi discípulo de Gamaliel, você pode encontrar em Atos capítulo 22, versículo 23. Perseguiu os cristãos, consente no apedrejamento de Estevão, Atos capítulo 7, versículo 58. Converteu-se, Atos capítulo 9, versículo 4. Depois da conversão dele, que foi uma coisa muito drástica, ele tornou-se apóstolo. E depois que ele aceitou Jesus, ele esteve muito tempo na Arábia buscando a Deus. Não estava buscando dinheiro, nem fama. Estava buscando Deus. E foi constituído apóstolo, passou muito tempo em comunhão com Deus, voltou a Damasco, fugiu de Damasco, descendo num cesto por uma janela da muralha, separado com Barnabé para a obra missionária. E quanto que deram para ele no bolso dele? Nada. Ele só tinha chamada divina e lá foi o apóstolo Paulo para pregar. Fez a sua primeira viagem missionária, capítulo 13 de Atos e capítulo 14, e esforça-se para evangelizar aonde ninguém tinha evangelizado, quer dizer, ele não estava aí para roubar ovelhinha dos outros, né? E trabalha no poder do Espírito Santo, Atos
14 e 1, trabalha no poder do Espírito Santo. Tinha muita cultura, o apóstolo Paulo. Falava muitas línguas. Era batizado com o Espírito Santo. Tinha dons de Deus. Mas trabalhava na força do Espírito Santo. Foi perseguido em Listra, Atos capítulo 14, versículo 8. Foi apedrejado. Ele trabalhou tanto que o demônio, o diabo, se enfureceu contra ele e começaram a apedrejar, a perseguir o apóstolo Paulo e até apedrejá-lo. Esteve preso em Filipos. Depois, sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 15, versículo 40. Prega para Lídia, converteu o carcereiro de Filipos. Uma coisa interessante. Nos dias do apóstolo Paulo, os pregadores do evangelho sofriam muito. Não tinham dinheiro, não tinham bens materiais, mas pregavam de dia e pregavam de noite. Eram presos, apedrejados. Esteve em Atenas, fez sua terceira viagem missionária. Quero falar um pouquinho sobre esta viagem, porque aconteceu uma coisa muito interessante. Nesta terceira viagem missionária, e a última viagem também, ele viajou 1.300 quilômetros de pé. Seria como ir de Itajaí ao Rio de Janeiro e voltar, talvez até Aparecida do Norte. Esta distância de pé levou 3 meses. Nem cavalo ele tinha mais. Mas ele foi e fez esta viagem. Ele encontrou um sujeito chamado Demétrio, que incitou a grande multidão em Éfeso contra ele. Atos capítulo 19. Foi açoitado 5 vezes. E era uma coisa interessante. O judeu, muito cuidadoso, cada vez que alguém sofria açoite, era 40 açoites. Mas ele disse, não, nós não podemos quebrar a lei. Se a gente contar errado, a gente quebra a lei. Então vamos dar só 39. Então dava só, era para dar 40, mas só dava 39 para não quebrar a lei. E gente bonzinha, né? Depois de 39, mais um, não fazia nem diferença, né? Mas eles batiam em praça pública. A lei. E hoje tem muito pastor que quer botar lá a estrela de Davi, isso, aquilo, outro, que quer leia o livro de Gálatas. Você verá que o apóstolo Paulo não apoiava o judaísmo. Ele não apoiava. Foi fustigado com varas, esteve em naufrágio 3 vezes. Você já imaginou você estar num barco e o barco está indo para o fundo? Eu já estive num edifício que tinha incêndio. Eu estava estudando, foi lá em Niterói. E alguém chamou o professor assim lá fora, falou com ele, ele voltou branco. Branco, parecia uma vela. E disse, meus estudantes, meus alunos, nós temos fogo no edifício. E todo mundo ficou assim parado, ninguém conseguia se mexer. Eu me levantei e fui procurar um incêndio. Eu e mais outro. Encontramos numa alfaiataria. O que tinha acontecido? O alfaiate esqueceu o seu ferro de passar roupa, aquele enorme ferro ligado. E nós fomos até lá, desligamos ele e Deus nos ajudou. E o vigia, que era muito inteligente,
a primeira coisa que ele fez foi trancar a porta. Imagine um edifício em incêndio e a porta é trancada, né? Como a gente se sente, né? Aqui em Washington também. Eu estava um dia em casa, domingo de manhã, alguém liga para mim e diz: ei, o seu edifício está em chamas. E aí, quando eu abri a porta, o corredor estava tomado de fumaça. É uma situação muito ruim. E lá estava o apóstolo Paulo, navio afundando, e ele lá dentro. Mas ele não só passou por isso. Uma certa vez ele estava pregando e um jovem caiu da janela, chamava-se Eutico. Está em Atos capítulo 20, versículo 9 e 10. E ele ressuscitou a Eutico. Imagine vocês, aquele moço caiu da janela e agora voltou a viver. Visitou em Jerusalém, Atos capítulo 21, versículo 17, foi preso, falava também grego, fez sua defesa perante o povo em Jerusalém, foi julgado por Félix, por Festo e por Agripa. 3 homens julgaram Paulo e ele se defendia. Também apelou para César e foi enviado a Roma. Lá sofreu um naufrágio em Mileto, chegou a Roma, falou aos judeus, porque ele era da tribo de Benjamim, ele queria falar aos judeus que Jesus era o Cristo. E eu vou dizer a vocês, para falar para um judeu é 10 vezes pior do que falar para um ateu. Que o judeu não aceita Jesus. Tem um demônio que fala na cabeça dele e ele não aceita a Jesus de modo nenhum. E sua última epístola foi 2 Timóteo. Sofreu frio na prisão. Quero me demorar um pouquinho por aqui. Eu sou um homem muito feliz, porque tenho onde dormir, tenho onde comer, trabalho e falo a palavra de Deus. Mas toda noite, quando vou dormir, a primeira coisa que eu me lembro é do apóstolo Paulo. Porque quando ele estava preso, ele passou muito frio. Ele estava numa prisão que era com um prato assim, com a boca para baixo, um furo no centro, e lá eles desciam a comida para ele, e lá ele fazia suas necessidades físicas, e lá ele tinha que dormir no frio. Eu fico pensando, eu sou muito feliz por viver nesta época. Mas se eu vivesse nos dias de Paulo, eu ia tentar levar um cobertor para ele. Porque dormir no frio é muito ruim. Ele enfrentou isso para pregar o Evangelho. Ele podia ter evitado isso. Ele poderia ter evitado isso. Mas ele foi em frente, dormiu no frio, no inverno. Eu já passei por situações para dormir difíceis. E já passei frio, sim. Já dormi dentro de caminhões, de combis, de Volkswagen, de carro pequeno, carro grande. Já fiquei na praça da cidade sem ter para onde ir. Já fiquei na rodoviária. Isso nessas minhas viagens por este mundo maravilhoso de nosso Deus. E eu pergunto agora, vamos raciocinar um pouquinho. Estes que se dizem apóstolos, que têm seus aviões, seus carrões, suas mansões, dormem nos melhores hotéis,
comem da melhor comida, se dizem apóstolos. Para mim, eles não são. Para mim, são sinagoga de Satanás. A palavra do Senhor diz que tem muito que se diz judeu, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. Quer dizer, conversa o povo, conta todo tipo de história. Tem um coitado, eu digo um coitado, né? Que ele conta uma história, eu até já falei num vídeo outra vez isso. Ele conta uma história que ele estava a 220 km por hora e ele queria morrer, né? Quer dizer, ele já estava louco, porque a ciência diz que quando a pessoa tenta o suicídio, ele está em estado de loucura, né? Mas ele continua pregando por aí. Ele diz que ele tinha uma carreta e ele veio assim, a 220 e passou pelo meio da carreta. Oh, meus amados irmãos, eu dirijo carreta, barco, bicicleta, automóvel, todo tipo de caminhão que você imaginar, eu dirijo. Nunca vi alguém passar com um carro assim, dentro de uma carreta, e não tem nenhum arranhão. Quer dizer, um grandíssimo mentiroso, charlatão do Evangelho. Falando nisso, teve uma pessoa que postou um comentário que eu não devia chamar, falar certas coisas, como, por exemplo, vadio. Irmãos, eu vou chamar o vadio de trabalhador? Não, ele é vadio. E essa doença, eles dizem que alemão é faulenz, em inglês é lazy, e ele diz que não tem cura. Cuidado para você não pegar essa doença, que diz que não tem cura. Uma vez vadio é um problema sério. O apóstolo Paulo disse, ó, tem uns aí no meio de vocês que não querem trabalhar. Né? Quer dizer, até o apóstolo Paulo estava de olho neles. Então, era crime nos dias do apóstolo Paulo pregar o Evangelho. Não tinha nenhum apoio. Era crime nos dias de Nero. Foi abandonado pelos amigos. Chegou a dizer, só Lucas está comigo. O amigo leal, Lucas. Os amigos o abandonaram. Mas não é assim. Quando eu fiquei na cama, 4 anos e meio, e 5 anos sem trabalhar, poucos amigos ficaram do meu lado. Entre eles o pastor Mário Miranda, a quem eu agradeço muitíssimo, que ligava às vezes 4 vezes por dia para saber do meu estado de saúde. E isso, não é todo homem nesse mundo que tem um amigo assim. O pastor Luiz, que entrou na eternidade há poucos dias, também se importou comigo. A minha professora de primário, lá do Brasil, se importou com a minha saúde, ligou para cá. Mas os amigos mesmo de ministério sumiram. E, segundo o testemunho de padres antigos, ele foi decapitado. Vocês já imaginaram a dor que uma pessoa sofre ao ser decapitado? E ainda era o seguinte, a pessoa era decapitada e quando a cabeça rolava, o carrasco imediatamente pegava a cabeça pelos cabelos e mostrava para o povo. Porque 9 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O rosto da pessoa ainda se contorcia, estava vivo ainda a memória. E aquilo para o carrasco era um troféu. E o povo dizia, viva! Vocês sabem que o demônio às vezes está entre o povo, né? Lá no Rio de Janeiro, houve uma época que pessoas estavam se jogando dos prédios, estavam enlouquecidos. E às vezes uma pessoa, no último momento, ele parava,
Parece talvez a voz da consciência, ou Deus falando com ele, não sei. Sentia medo de se atirar. E o povo lá de baixo gritava: se atira, se atira. Você já imaginou o demônio no meio do povo incitando a pessoa a se atirar do edifício? É assim que eles atuam. Por isso nós temos que tomar cuidado, meus amados irmãos. Temos que tomar cuidado. Fazia muito tempo que eu queria estar com o Senhor. Fazia. E eu digo a vocês, nos tempos de minha tenra juventude, aí 14, 15 anos, 16, 17, andei muito por cemitérios. Muito. Especialmente no cemitério de Itajaí, onde está sepultada a minha família. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha irmã, amigos, meus pastores também lá estão. Então, eu lia tudo o que estava escrito lá. Encontrei coisas lindas. Mas a inscrição mais linda que eu encontrei foi o que o apóstolo Paulo escreveu a 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele disse que o justo juiz tinha uma coroa para dar a ele. Não só a ele, mas a todos que amavam a sua vinda. Agora, meu amado irmão que está começando agora. O apóstolo Paulo, do começo da sua carreira ao fim, não guardou um centavo. Toda a riqueza que ele tinha eram os pergaminhos, que hoje seriam os livros, e uma capa. Uma capa. Para proteger-se do frio, e a capa ainda não estava com ele. Agora, comparando o apóstolo Paulo e os apóstolos de hoje, dá para rir, né? Dá para olhar para o apóstolo assim, meu irmão, fica aí um minutinho, 2, 3 ou 10 minutos, eu quero rir. Que você é o exemplo da tolice. Você é o exemplo do espírito do erro. Teve um apóstolo, já até falei, que em Boston, em Massachusetts, cidade que eu morei por muito tempo, ele foi ao céu e se perdeu no céu. Disse ele e se perdeu no céu e falou para o pastor da igreja: eu estou perdido, eu não consigo voltar. Já tinha visto até a casa do pastor lá, né? Uma coisa especial. Quer dizer, vamos puxar, né? E aí o pastor disse: não, vou mandar aí o fulano. O fulano era segundo o livro, segundo o Evangelho, o diminutivo. Chamava-se Turista do Céu. Toda semana ele ia no céu e voltava. Toda semana ia no céu e voltava. Isso é o demônio, né? Operando dentro da igreja, né? Ia no céu, voltava, e chama Turista do Céu. E esse Turista do Céu, o pastor falou assim: eu vou mandar aí o fulano, diminutivo do segundo livro dos Evangelhos, para trazer você de volta, porque ele conhecia bem o caminho. Já tinha ido no céu muitas vezes, segundo as demonices que apareciam por lá. Porque isso é coisa do demônio, né? Tenha paciência, né? Então, e um dia, um pastor me falou: eu vou te mostrar o apóstolo que foi ao céu e se perdeu. Eu disse: Aí ele me apresentou mais tarde. Eu ri muito. E olha, eu vou dizer, isso já faz o quê? Talvez uns 10 anos. Eu estou rindo até hoje. Como a pessoa pode ser tão perturbado pelo demônio e crer numa coisa dessa? O apóstolo Paulo aceitou Jesus,
se preparou, pregou, foi perseguido, foi espancado com açoites, foi espancado com varas, sofreu naufrágios, foi mordido por uma serpente venenosa, esteve entre falsos irmãos e escreve o que há de melhor para se escrever no túmulo de um cristão. E o que é? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora, a minha pergunta para você, meu amado irmão. O que é que vai ser escrito no seu túmulo? O que é que vai? É alguma coisa ligada a Deus? Eu já tenho um lugar preparado onde vou ser sepultado. É em Goiânia. E da minha esposa também já está preparado. Eu quero sair em silêncio, não quero fazer muito barulho. Mas eu quero ter certeza no meu coração que eu combati o bom combate. E acabei a carreira e guardei a fé. Está dentro de mim. Muito obrigado a todos vocês que estão neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Este vídeo eu dedico àquela irmã que pediu que eu falasse sobre o apóstolo Paulo. Aqui está seu vídeo, irmã. Deus abençoe. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. E desejo em dobro tudo aquilo que me desejares. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.